Boa noite a todos, bem-vindos ao Fica em Casa com o Futsal. Hoje teremos connosco Alex Pinto, treinador da equipa de Brunhosa, que nos vai deixar com a apresentação de simplificar a complexidade do jogo e do treino. Alex Pinto, além de treinador da Brunhosa, também é professor na Escola do Sem Fim. Alex, boa noite e bem-vindo também a esta nossa iniciativa. Deixo-vos agora a todos com a apresentação do Alex. Olá, boa noite. Desde já, Carlos, é um enorme prazer poder participar no Fica em Casa com o futsal. Desde já, o meu agradecimento à Zona Técnica, em particular a ti e ao teu irmão, mas também a todos os quantos têm acompanhado este projeto que, a meu ver, tem sido uma enorme bufada de ar fresco nos últimos tempos, naquilo que concerne às formações de futsal. Bom, não vou encher isto com grandes discursos, nem nada disso, vou passar diretamente ao que interessa e fazer um apelo a todos os que estão aí em casa que participem, que façam-se ouvir para que a apresentação se torne mais dinâmica, mais interativa e mais interessante para todos. Bom, o meu tema é simples. Eu escolhi um tema bastante abrangente para que possa falar da forma como eu olho para o futsal e a forma como tenho mudado essa perspectiva e esse olhar ao longo dos últimos anos, uma visão que vai evoluindo de acordo com a minha experiência, as minhas vivências, aquilo também que é a partilha de ideias, tudo isso, e resolvi escolher este tema precisamente para poder falar de um modo simples, porque é assim que eu vejo esta modalidade, este jogo. Temos que, às vezes, nós treinadores, complicamos demais aquilo que é simples. Daí o meu tema, simplificar o jogo e o treino, e é este o desafio que eu lanço a mim próprio e a vocês que me estão a ver, para que possamos conversar sobre futsal. Ora, eu vou em primeiro lugar tentar explicar qual o meu olhar sobre futsal e também sobre aquilo que está a decorrer neste momento, nesta quarentena, através deste projeto. Depois de explicar a minha ideia... Alex, antes de continuar, experimenta só desligar novamente o som. Está com algum... Desculpa? Experimenta só ligar e desligar o som. Está com algum ruído? Ela se tem a ver com alguma coisa. Ligar e desligar o Zoom? O teu som, o som. Ok. Estava com algum ruído? Experimenta lá agora. Fala. Sim? Tá bom. Está bom? Sim. Pronto. Então, continuemos. Então, primeiro, dar um olhar sobre a situação atual e mais propriamente sobre este projeto. Depois, explicar o que é a minha ideia do futsal, a minha ideia do jogo, qual a concepção que tenho de ideia de jogo ou de modelo de jogo, qual o método que tenho utilizado nos últimos anos, a forma como treino e como construo os exercícios de treino e depois, talvez a parte mais interessante, falar sobre a forma como eu vejo o jogo, o nosso jogar, neste caso o jogar de Brunhosa, nesta última época, a forma como atacamos, como defendemos, isso será explicado de uma forma geral e abordando alguns conteúdos específicos, e acho que fiquem aí porque eu vou tentar abrir o livro e a ideia é essa, é tornar isto interativo. Bom, então, primeiro, um olhar sobre aquilo que está a acontecer, dar os parabéns à Zona Técnica e dizer que, quanto a mim, estes últimos dias este projeto tem feito uma coisa extraordinária, que é feito os treinadores falar de futsal. Mais do que falar sobre arbitragens, sobre golos, sobre boatos, tem-se falado de futsal e da forma como se trabalha.
e eu acho que este é o diálogo que interessa, esta é a partilha importante e dou os parabéns à Zona Técnica por ter trazido este projeto até nós. Depois, e porque eu digo isto de cada vez que me dão a oportunidade de conversar um pouco, é importante percebermos que cada um de nós, treinadores, tem a sua perspectiva e a sua visão sobre o jogo, e é muito importante percebermos que deste tipo de partilhas devemos tirar aquilo que é importante para nós, aquilo que concordamos, mas também aquilo que não concordamos e que divergimos, porque é através da divergência que também surgem novas ideias, surge discussão e surge evolução. E acho que esse é o meu contributo e é com esta perspectiva que eu também tenho tido com muita atenção uma análise sobre os contributos de outros treinadores. Portanto, aquilo que eu vos venho apresentar, acima de tudo, é a minha perspectiva sobre o jogo, o treino, a minha ideia, o modelo de jogo, a forma como eu penso o futsal, é isto que eu vos quero transmitir hoje. Então, para mim, o futsal, o treino, o jogo e o treinador são aqui três dimensões importantíssimas e eu leio isto desta forma. Para mim, treino é jogo, treino é igual ao jogo, ou seja, devemos treinar da mesma forma como jogamos. Isto tanto dentro de campo como também em termos de mentalidade, aquilo que vai nas cabeças de cada um, aquilo que conseguimos passar. Depois, relativamente ao jogo, o sucesso do jogo, temos ali uma equação, parece complicada, mas nada é. O sucesso do jogo, para mim, tem que ver com o valor da equipa, o trabalho efetuado e a preparação também para o jogo ou para a competição. Ou seja, o somatório destas três componentes são fator fundamental para termos sucesso no jogo. O valor da equipa, o valor individual dos jogadores, o trabalho, e aí sim, a mão do treinador, o trabalho efetuado não só no treino, mas também nos bastidores, e a preparação, o treino em si, a forma como decorreram os treinos, como foram realizados os feedbacks, por aí fora. No entanto, e eu tenho isto para mim, que o sucesso no jogo tem que ver com isto, mas tem também que ver, acima de tudo, com este A que encontramos aqui, que tem que ver com atitude. Ou seja, para mim o jogo não é só o valor individual dos jogadores, o jogo não é só trabalho, não é só preparação, é também atitude. E isto é talvez o fator multiplicador para que consigamos atingir o sucesso no jogo. Depois, o treinador. O treinador tem que estar em constante aprendizagem, em constante reflexão para poder evoluir. E é isso que estamos a fazer aqui hoje e que temos feito ao longo dos últimos dias, é aprender, refletir sobre aquilo que é a partilha de outros e evoluir ao máximo, tendo em conta aquilo que vamos absorvendo. Mas futsal não é só ciência, futsal é emoção, é sentimento, qualquer desporto, qualquer modalidade é. E nós, treinadores, temos que ter isto em consideração para podermos tirar partido dos nossos jogadores ao máximo, do nosso processo de treino, temos que os envolver emocionalmente. Só assim, a meu ver, conseguimos tirar partido dos nossos jogadores e daquilo que é a nossa ideia de jogo. Então passo precisamente para isso. Uma ideia, o treinador tem que ter uma ideia sobre a modalidade que treina, neste caso sobre o futsal. Há uma confusão muito grande, generalizada, quando se fala em ideia, modelo de jogo. Eu gosto mais da palavra ideia do que propriamente da palavra modelo. E acima de tudo, esta ideia de jogo tem que ver com o nosso jogar, aquilo que é o nosso ideal do jogar com qualidade esta modalidade. A forma utópica, provavelmente, a forma perfeita como a nossa equipa se deveria
organizar em campo. Isto tem que ver com princípios, com organização, mas também muito com contexto. Ou seja, eu para criar a minha ideia de jogo, baseio-me nos meus princípios esses que têm como objetivo gerar comportamentos, ou seja, é um conjunto de regras geradoras de comportamentos e ações nos jogadores, princípios esses que são estabelecidos não só no início, mas também ao longo da época, podem pontualmente estabelecer-se novos princípios, atualizações da ideia de jogo, tudo isso, que visa o quê? Visa uma organização. E quando falo em organização, o conceito tem que ser sempre coletivo, uma dinâmica coletiva de jogo, que só é estabelecida realmente porque existem regras, existem princípios. E depois perceber que qualquer organização depende de um contexto, ou seja, os jogadores têm que ser capazes de ter princípios adaptáveis e moldáveis a cada situação para que possam encontrar soluções dependendo do contexto. Quem me segue nas formações ou quem já esteve comigo num balneário sabe que há uma palavra que eu uso praticamente todos os dias quando falo de treino, que é o depende. É muito complicado para um jogador ouvir o depende, mas fazê-lo pensar e levá-lo a descobrir a solução é nitidamente aquilo que interessa. Ou seja, quando um jogador me pergunta, mister, mas eu tenho que ir para ali ou para ali? É isto que eu me refiro de adaptar-se ao contexto. Depende. Depende de quê? Depende de onde está a nossa organização coletiva, onde estão os meus colegas, depende também onde estão os adversários, o momento do jogo, qual o resultado do jogo, qual o objetivo da equipa naquele momento, depende de tanta coisa. Acima de tudo, a ideia de jogo visa o quê? Visa criar uma unidade coletiva de pensamentos. Ou seja, em meu entender, o ideal é que os jogadores consigam pensar da mesma forma a qualquer momento do jogo, sabendo quais as regras ou quais os princípios em que se têm que basear. Esta é essencialmente a fundamentação com a qual eu parto no início de qualquer época, dar a conhecer a minha ideia de jogo e perceber também que na sua concepção os jogadores participam bastante e vão participando, porque eu acho que isto tem que ser tem que ser dinâmico e tem que ser também a duas vias, ou seja, não é só do treinador para os jogadores, tem que haver também passagem de informação dos jogadores para o treinador, e nós treinadores acho que aprendemos muito com os jogadores. Bom, a concepção da ideia de jogo é óbvio que é diferente para cada treinador. Acima de tudo, cada um de nós tem uma forma de ver o futsal, tem também uma forma de pensar aquilo que é jogar bem, aquilo que é o nosso jogar de futsal, independentemente de se gostar mais de defender, de atacar, de ser mais ofensivo ou defensivo, não é isso que está a questão. Penso que, acima de tudo, todos temos que ter um pensamento concreto sobre a forma de organizar a equipa em campo. E por vezes alguns de nós têm dúvidas quanto a isso. O treinador tem que ser capaz precisamente de saber exatamente qual a resposta a dar a cada situação, a cada problema que possa ser levantado no jogo. É óbvio que nem sempre temos a melhor solução em mente, por vezes as coisas não correm bem, mas isso é mesmo assim, errar para depois aprender e tentar evoluir. Acima de tudo, esta concepção de ideia de jogo advém de quê? Advém da experiência, das vivências de cada um, da partilha de ideias, das formações, do background, digamos, de uma série de dimensões que vão levando a que a concepção desta ideia de jogo se torne
mutável e que vá variando, pelo menos comigo é assim que tem funcionado, vá variando de ano após ano, nós vamos idealizando outra forma de jogar, sendo que a forma perfeita não existe. Se existisse essa receita, acho que todos a seguiríamos, mas aí, se todos a seguíssemos, ia dar empates em todos os jogos e, portanto, não é isso que queremos. Mais um ponto importante relativamente à ideia de jogo é que esta concepção deve ser coletiva. Deve ser coletiva do ponto de vista da equipa técnica, de forma a que toda a gente perceba exatamente quais os objetivos do treinador, mas também para que várias cabeças pensem como se fossem uma. É isto que eu quero dizer. Acima de tudo, não pode haver incoerências dentro das equipas técnicas e, como é óbvio, que essa coerência vai depois passar também para a equipa e é essencial que passe para os jogadores a mesma forma de pensar de todos os que trabalham com a equipa. Então, para concebermos esta ideia de jogo, dependemos, a meu ver, de uma série de itens, digamos assim. Primeiro, do contexto. Qual é o contexto onde se insere o nosso clube, a nossa equipa? Estamos a falar de uma equipa que disputa a primeira divisão, estamos a falar de uma equipa que é de Lisboa, que tem historial na modalidade, que é nova, que é recente. Hoje saiu no jornal A Bola, penso eu, um texto de opinião do Carlos Carvalhal que dizia precisamente isso. Um treinador só pode ter sucesso se identificar com a cultura, com a identidade do clube, com o contexto onde está inserido, porque cada clube tem o seu contexto diferenciado e é muito importante que o treinador consiga rapidamente assimilar exatamente qual é o contexto onde está inserido através da equipa que treina. Depois, para concebermos a ideia de jogo, tem que ver com objetivos. Claramente, sejam eles classificativos, sejam objetivos de formação, seja o que for, é muito importante que os objetivos estejam estabelecidos para que o treinador possa conceber com exatidão a sua forma de jogar. Depois tem que ver com a equipa. Mentiria se dissesse que a minha ideia de jogo não tem que ver com os jogadores que têm à frente. Claro que tem. É óbvio que dispor de um à vontade para ir buscar jogadores, se calhar torna este item sem qualquer razão de estar aqui, mas nenhum de nós consegue ir buscar os jogadores que quer e da forma que quer. E, portanto, aqueles que estão à nossa frente, aqueles que suam, que vestem a camisola e que treinam, são importantes para podermos... não são importantes, são fundamentais para podermos pôr a nossa ideia de jogo em prática. Depois tem que ver também com a identidade, e nós isso na Boronhosa temos uma identidade muito própria de um clube, de uma aldeia com pouquíssimos habitantes, mas que sente na equipa também um espelho daquilo que é a identidade do povo daquela aldeia, e por isso é importante jogar com esta identidade. Quando entram em campo, não defendem única e exclusivamente o clube, defendem o nome da aldeia, o nome da região, e isso marca profundamente também a forma como se joga a tal ideia de jogo. Depois o compromisso. É óbvio que o compromisso que conseguimos incutir nos nossos jogadores faz de certeza absoluta variar a ideia de jogo. Se nós queremos uma equipa
unida, com entreajuda, com solidariedade dentro de campo, com agressividade no bom sentido, isso tem que ser incutido desde cedo e, acima de tudo, tem que haver uma liderança através do exemplo que faça com que esse compromisso seja real e não apenas um cumprir, digamos assim, a tarefa que lhe está incumbida sem paixão. Como eu dizia há bocado, o futsal não é só ciência, tem emoção, tem sentimento, tem paixão e isso tem que existir para que, em meu entender, a ideia de jogo se possa espelhar depois em campo na sua plenitude. É fundamental, como dizia, os jogadores que temos à frente. Isso não há volta a dar. Sem ovos não se fazem omeletes, como se costuma dizer, e, portanto, nesse aspecto é fundamental podermos ter à nossa frente perdoem-me a expressão, mas os utensílios para poder pôr a nossa ideia de jogo em prática, porque se não tivermos, dificilmente conseguiremos fazê-lo. Alex, tenho aqui já duas questões. Não sei se Força. quer já responder. O Gonçalo Ferreira pergunta: Alex, faz sentido o depende em qualquer nível competitivo ou escalão etário? E eu respondo com depende, não é? Eu uso muito o depende porque gosto bastante de pôr os jogadores a pensar na solução e perceber com isso se estão a partilhar do caminho que eu escolhi ou não. Acima de tudo, gosto de interrogar os jogadores mais do que lhes indicar o caminho. Têm que ser eles a descobri-lo. Como é óbvio, isto nem sempre é possível. Ou seja, o treinador tem que perceber e tem que ter a sensibilidade que há alturas que tem que dizer é assim, não depende de nada, é assim que eu quero, é assim que se faz. No entanto, este não é o caminho para a maioria das situações. O depende tem muito que ver com a leitura do contexto, da situação, qual o problema com que o jogador se depara, para depois encontrar a solução mediante aquilo que é a ideia de jogo. Se isso não está ainda delineado, não vai depender, o treinador provavelmente vai ter que lhe indicar o caminho. Força, Carlos, outra questão. Sim. A outra questão que eu tenho aqui é: preparas a tua equipa mediante o teu adversário ou trabalhas só o teu sistema de jogo? Não, bom, é óbvio que eu trabalho o meu sistema de jogo, é óbvio que isto a minha ideia de jogo é o fundamental, é o mais importante na forma como olhamos para o treino. No entanto, posso dizer que a minha equipa técnica, o Wilson e os restantes, somos se calhar, não diria fanáticos, mas gostamos muito de observar, de tentar ao máximo descortinar aquilo que são os comportamentos da equipa adversária. Por vezes vamos para além disso, fazemos observação até sobre situações que têm tudo que ver com o jogo, no entanto podem não ser diretamente ações de jogo. E isso é depois filtrado, mas não vamos para jogo nenhum sem ter uma preparação semanal, tendo em conta o nosso adversário. Mas isso também, mais à frente, quando falar no método e no treino, eu explico um pouco melhor isso. Vou-te deixar avançar porque a outra pergunta também tem um bocado a ver com isso. Pode ser que também respondas ao longo da apresentação. Muito bem, muito bem. Então, vamos continuando. Ok, depois, tendo esta concepção do que é o jogar bem, o jogar de uma forma perfeita, a tal ideia de jogo, põe-se a questão, ideia de jogo ou ideias? Ideias em que sentido? É que se tenho uma ideia de jogo, tenho também que ter uma ideia ou uma metodologia de treino e tenho também que ter uma ideia ou uma metodologia de observação. Ou seja, eu, com a ideia de jogo, eu tenho que conseguir responder a isto.
o que é que eu devo fazer? Quando tenho a bola, quando perco a bola, quando recupero a bola e quando não tenho a bola. Os 4 momentos do jogo. E esta ideia, ou melhor, esta resposta a esta questão, o jogador, o mesmo jogador, deve compartilhar das mesmas soluções que o companheiro e, por sua vez, que o treinador que está fora das 4 linhas. Isto seria a situação ideal. É óbvio que nem sempre isto acontece, mas acima de tudo, a concepção de uma ideia de jogo tem como objetivo isto, a criação de uma unidade coletiva de pensamentos, de forma a que todo e qualquer elemento do plantel pense de forma idêntica para uma situação que seja colocada a, B ou C. É óbvio que depois os recursos técnicos e a individualidade também vão fazer com que a resposta possa ser outra, mas acima de tudo que exista princípios gerais para a criação desta unidade coletiva de pensamentos. Então, havendo essa ideia de jogo, partindo daí, isso é o fundamental ou o essencial para a construção do nosso treino, da nossa metodologia e depois, na base, para a construção das tarefas ou dos exercícios de treino. Portanto, voltando um bocadinho atrás e entroncando na questão, partimos sempre daqui, da nossa ideia de jogo, para depois conceber aquilo que são as tarefas de treino. Chegamos então ao método, à metodologia que utilizamos para preparar os jogos, para preparar a equipa para a competição. Partindo do pressuposto que já foi mencionado anteriormente, de que o treino é igual ao jogo, eu opto por em seguir uma metodologia baseada em 3 pilares fundamentais, digamos assim. Primeiro, trabalhar princípios e fundamentos. É incrível como apesar de estarmos a jogar no mais alto patamar do futsal nacional, é incrível como existem ainda uma série de ações realizadas por jogadores onde certos princípios e fundamentos da modalidade não são visíveis, ou se calhar ainda não estão ou não foram apreendidos da melhor forma. Isto existe na primeira divisão, existe se formos ver os campeonatos estrangeiros, existe nos distritais, e nós treinadores não podemos assumir que tudo isto está consolidado. Não está, e devemos, a meu ver, trabalhar isso mesmo, princípios e fundamentos do nosso jogo. Depois, opto muitas vezes por simplificar e fragmentar o jogo em partes. É mais fácil e se calhar de uma assimilação mais rápida, conseguir passar as nossas ideias fragmentando o jogo. Não é muito usual na metodologia que nós utilizamos ver um jogo formal nos nossos treinos, ocupar grande volume de treino, nem repetir-se tão pouco em muitos microciclos. Optamos muito mais por fragmentar o jogo e é essa a forma que entendemos ser mais benéfica e que depois nos dá mais transfer para os nossos jogos. E depois recriar o jogo, não exatamente o jogo formal, condicionando aquilo que é necessário. Não sou adepto de demasiadas restrições, no entanto, gosto de limitar e condicionar o jogo de forma a que a resposta possa gerar os comportamentos que nós estabelecemos como objetivo naquele treino ou em determinada tarefa. Isto voltando aqui a uma discussão que já foi alvo aqui nestas partilhas, neste projeto do Fica em Casa com o Futsal, sei lá, pensando na limitação dos toques, a minha resposta é simples, depende. Limito os toques, sim, limito em alguns treinos, em determinadas tarefas, noutros não. Depende, acima de tudo, do meu objetivo
com aquela tarefa de treino. Quem diz os toques diz as dimensões do campo, diz o número de balizas, diz uma série de outras coisas que nós utilizamos para recriar o jogo da forma mais aproximada àquilo que nós entendemos que venha a ser o desafio do fim de semana. Então, como é que nós estabelecemos a nossa metodologia? Primeiro partimos da ideia de jogo, que é fundamental. Depois, da observação e análise, não só da nossa equipa, mas também, com muita importância, do adversário. Como eu disse há pouco, nós tentamos ver sobre o adversário tudo ao pormenor, nós, equipa técnica, não os jogadores. Os jogadores obtêm aquilo que nós entendemos que é importante e essencial, não obtêm grande parte daquilo que é a observação discutida pela equipa técnica, mas é fundamental, antes da preparação das tarefas de treino, percebermos exatamente qual o desafio que vamos ter à frente no próximo jogo. Depois, voltando aqui um bocadinho atrás, este passo é completamente ignorado se estivermos a falar de um período de época pré-competitivo. Ou seja, enquanto que no período competitivo estes são os 2 passos iniciais para se realizar as tarefas de treino, no período pré-competitivo nós apenas nos cingimos à ideia de jogo sem ter qualquer importância a forma como os possíveis adversários jogam. Depois, relativamente ao treino, óbvio que o treino está estipulado e o microciclo está estipulado desde o início da semana. No entanto, é importante percebermos que nós fazemos sempre o treino, eu costumo dizer, a lápis, ou seja, o treino é feito à segunda, está preparado, ou é feito ao domingo ou à segunda-feira, está preparado para segunda, terça, quarta e quinta. No entanto, se à segunda houve alguma coisa que após a análise não ficou consolidada, não correu bem, como é óbvio, os treinos são todos feitos a lápis e no dia a seguir pega-se na borracha, apaga-se e adapta-se, altera-se, corrige-se acima de tudo. Depois temos o jogo e fazemos a análise ao jogo da forma de uma forma fria, ou seja, não gostamos de analisar o jogo nas horas que seguem o jogo, por norma tentamos fazê-lo no dia a seguir, para que exista uma análise um pouco mais fria e com menos emoção à mistura, e depois refletimos sobre aquilo que foi a semana de treino, desde o primeiro pressuposto, que foi a nossa ideia de jogo, até ao último e palpável, que é o resultado em si da partida. Refletimos e depois conversamos muito e tentamos perceber se há algo que devemos alterar, seja na concepção das tarefas de treino, na forma como fizemos a observação do adversário, seja o que for, e se houver, então vamos corrigir para que o método se torne ainda mais eficaz. Como é óbvio, passado alguns anos, as alterações não são semanais, nem pouco mais ou menos, as coisas já estão estáveis. Numa fase inicial, sim, havia provavelmente correções quase semanais ou quase diárias. Agora não, as coisas estão muito mais standardizadas, digamos assim, e existem algumas correções de quando em vez. Alex, antes de entrar aí na parte do treino... Vai-me interrompendo que eu também preciso... Sim. Tenho aqui duas ou três perguntas para te fazer. Rui Filipe pergunta-te quais são os fundamentos que os atletas séniores têm mais dificuldades pela tua experiência que tens tido ao longo da carreira. Ok, eu preferia, em vez de estar a perder tempo agora a responder... Queres deixar essa mais para Não, é que depois vamos ter vídeos, vamos ter outras coisas mais... Então, provavelmente é mais fácil perceber sim. isso. Deixa-me só então ir aqui a uma parte que é também mais formativa, que é o André Pereira. O Mister disse que o seu sistema e o seu modelo devem adaptar-se aos jogadores que têm. Assim sendo, duas questões. A primeira é se considera que isso também se deve acontecer na formação ou deve haver um objetivo mais formativo. A outra,
De que forma consegue adaptar a identidade e o compromisso de que fala às características individuais e coletivas do seu plantel, tal como o sistema ou o modelo de jogo. Ou seja, como define os valores e princípios que a equipa deve apresentar em campo. Ok, então vamos por partes. Relativamente à primeira questão da ideia ao modelo de jogo, sistema não, sistema é outra coisa, mas da ideia ao modelo de jogo relativamente à formação. Eu, quanto à formação, antes de falar de modelo ou de ideia de jogo, eu acho que nós devemos ter um plano a longo prazo, e plano esse que deve ser fundamentalmente pedagógico e evolutivo. Ou seja, mais do que os infantis, os iniciados, terem um modelo de jogo, é importante perceber, eles, quando estão na idade de infantil, devem receber como conteúdos o quê? Ao chegar à idade de iniciados, quais são os conteúdos que devem ser ensinados, quais é que foram apreendidos até o momento, quais é que devem ser consolidados. Acima de tudo, falta-nos no futsal, não falta a todos os clubes, ainda ontem tivemos um exemplo de um clube que nesse aspecto se calhar está na vanguarda da formação em Portugal, que é o Caxinas, mas falta-nos, na maior parte dos clubes, um plano pedagógico a longo prazo para a formação. À semelhança daquilo que temos na escola. Primeiro, no primeiro ano, digamos assim, os alunos têm que aprender as letras do alfabeto, mas para aprenderem as letras do alfabeto começam pelas vogais, só depois vão às consoantes. Quando chegam ao segundo ano, eu estou provavelmente a dizer alguma barbaridade, mas quando chegam ao segundo ano já têm que juntar letras formando sílabas, começam pelos ditongos, que é mais fácil, por aquele tipo de coisas. Depois vão aprendendo a ler palavras, depois já conseguem fazer cópias, até que conseguem escrever através de ditados, por aí fora. Há uma evolução e há um programa. E acima de tudo sabe-se que no final do primeiro ano ou do 12º, os alunos devem ter uma série de competências adquiridas. E falta-nos, na maior parte dos clubes, felizmente a Federação tem feito um trabalho enorme nesse aspecto e agora através não só de alguns livros da equipa técnica nacional, mas também deste programa de certificação da formação dos clubes, mas falta-nos essencialmente isso, saber quais os conteúdos que deveriam ser adquiridos em cada fase, para que, falta-nos nos clubes, para que depois, quando chegarem à idade onde a competição é mais importante que a formação, os conteúdos estarem adquiridos, serem consolidados e moldados consoante a ideia do treinador. E por isso, em suma, e voltando um bocadinho atrás, fazendo aqui um resumo, na formação, mais do que o nosso jogar, o jogar do treinador, nós temos que pôr em cima, nós temos que privilegiar, acima de tudo, o tal plano de formação do jogador. Onde é que nós queremos, que competências é que queremos que este jogador adquira durante o período que está connosco. Mas, como é óbvio, para isso é preciso haver alguns conceitos de jogo, é preciso haver algumas ideias. O jogo não pode ser anárquico, porque senão o jogo tem que ser guiado. E quem o guia é o treinador, através das tarefas de treino. Portanto, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Acho que falar de sistemas e modelos e esquemas táticos e por aí fora em escalões precoces é completamente errado. Isso vai ter que aparecer gradualmente e a ideia de jogo vai tornando-se cada vez mais complexa com o processo evolutivo do jogador. Depois, e relativamente à segunda questão, recorda-me, Carlos? Dá-me um segundo. Ora, a segunda questão tem a ver com a identidade e o compromisso. Pronto, exatamente. Eu dou alguns exemplos. Nós temos uma série
atividades, digamos assim, que extravasam as quatro linhas. E, por exemplo, na pré-época isso é visível. De forma a estabelecer uma identidade no plantel e no grupo todo de trabalho, de forma a que exista o tal compromisso de que falava, nós fazemos uma série de tarefas, algumas dinâmicas de grupo, algumas tarefas que nada têm a ver com o futsal, para que realmente exista essa partilha de identidade. Depois temos uma série de atividades sociais, sei lá, no caso da Brunhosa, o simples convívio no final de um jogo, através de um almoço ou de um jantar, com os sócios, ouvir os sócios, perceber quais são, o que é que eles veem na equipa, onde é que eles, a forma como querem que a equipa se comporte, o que é que eles pretendem almejar com a equipa a jogar ali, tudo isso ser passado por mim tem algum valor, mas tem muito mais se for passado pelos próprios adeptos. E essa proximidade é logo criada desde o primeiro treino. É óbvio que é uma proximidade perigosa e que nós temos esse senão, mas é apenas um exemplo de como conseguimos, digamos assim, embeber os jogadores que chegam à Brunhosa daquilo que é a identidade da aldeia. E depois há a identidade do próprio grupo, sei lá, eu lembro-me de uma tarefa que fizemos este ano para que eles percebessem que sozinhos não iam a lado nenhum e todos juntos podíamos conseguir algo se calhar inalcançável de forma individual. E houve na altura portanto, foi criado um objetivo que estava dentro de um envelope e foi colado no alto de uma parede do pavilhão. E os jogadores tiveram que fazer uma pirâmide humana com todos para conseguirem ver o que é que estava dentro do envelope. E portanto, são pequenas formas de transmitir os tais valores que perguntava, o tal valor de união, de entreajuda, de solidariedade, para que possa realmente existir. Eu lembro-me também que há alguns anos atrás fizemos uma atividade de grupo engraçada, que se fazem como dinâmicas de grupo, em certos workshops ou ações de formação, que tinha que ver com o facto de todos nós nos conseguirmos apoiar uns nos outros numa posição de equilíbrio sem que caíssemos. Estávamos todos em roda, com umas cadeiras, toda a gente se deitou para trás e ficou apoiado nos joelhos do colega de trás. Conseguimos tirar as cadeiras e a roda não caiu. Bastou um de nós sair da roda e a roda desmoronou-se toda, como um baralho de cartas. Portanto, nós também fazemos uma série de atividades que nada têm a ver com os conteúdos técnico-táticos, mas que têm tudo a ver com os tais valores de identidade que, quanto a mim, são necessários para que depois a ideia de jogo se concretize. Alex, há uns tempos atrás, já não me lembro bem quando, tu usaste uma frase numa formação que por acaso eu estava, tinha a ver qualquer coisa como na Brunhosa é preciso suar sangue. Queres falar um bocadinho disso, dessa identidade? Isso tem que ver com uma frase que foi dita pelo Marquinhos numa das primeiras épocas que chegou e que depois foi tida no balneário como um lema. E ficou, tanto é que eu não quero mentir, mas mais de meia dúzia de anos depois, creio que 8, que o Marquinhos chegou e o que é certo é que o lema continua bem enraizado no nosso balneário. Ou seja, tal como os habitantes da Brunhosa tinham que, malta essencialmente, num passado, claro, que vivia dos pinhais, muitos deles resineiros e que tinham um trabalho muito duro para ganharem o seu, o balneário pretende também partilhar desses valores e perceber
fazer perceber aos adeptos que se deslocam ao pavilhão que quem está na Brunhosa pode não vencer, não vencemos os jogos todos, como é óbvio, mas tem que deixar tudo dentro de campo, tem que jogar com paixão e tem que realmente suar. Se a transpiração não bastar, tem que ir até ao sangue para que realmente faça tudo para poder vencer o jogo. E é um bocado o lema que ficou, tem muito que ver com isso. E é ainda mais engraçado por ter sido dito por um jogador que nada tem que ver com a região, nem com a aldeia. Foi um jogador que chegou do Brasil, mas que apercebeu-se exatamente daquilo que é a identidade e os valores daquela aldeia e daquele clube e da equipa onde está inserido. Força, vamos ao treino. Vamos a isso. Então, relativamente ao treino, já penso eu, percebemos o método. Acima de tudo, o treinador tem que perceber exatamente para que é que serve o treino. O treino não serve para passar o tempo, nem para apenas deixá-los bem dispostos entre eles. É óbvio que o treino, na cabeça do treinador, tem que, sobretudo, que ver com o objetivo de tornar a equipa coesa, de transmitir essa ideia de jogo, a forma de jogar, e para que os jogadores possam consciencializar-se de quais são exatamente as suas tarefas dentro de campo, quais as responsabilidades, quais os direitos e deveres que lhes cabem dentro do coletivo. Acho que isto é fundamental, perceber que o treino serve precisamente para isto, para criar a tal unidade coletiva de pensamento, para além de toda a preparação física, mental e tudo o resto da competição que é exigida, como é óbvio. Então, na Brunhosa, como é que construímos o exercício de treino? Como é que construímos a unidade mais pequena do treino? Primeiro, identificamos a situação, o problema, ou seja, para construirmos um exercício de treino, eu sei que parte de nós não fazemos assim, vimos alguma coisa no YouTube, vimos o não sei quantos fazer, arranjamos um plano de treino do Zé ou do Manel e eu gostei daquele exercício. Não tem problema nenhum, nenhum de nós por vezes consegue chegar a coisas sem realmente alguém as demonstrar, sem podermos identificar. Isso não tem problema nenhum, mas acima de tudo percebermos que o segredo na construção de exercícios de treino está no criar, no pensar pela própria cabeça, e o criar pode ser adaptar. Seja como for, partimos da situação de problema e nunca ao contrário. Ou seja, nunca partir daquilo que é o exercício em si, a tarefa de treino em si, para depois irmos até encontro a algum objetivo para a resolução de um problema. Depois, perante esse problema, perante essa situação de jogo, delinear quais os objetivos, ou seja, que comportamentos queremos nós gerar nos nossos jogadores para resolver aquele problema. Eu penso que o caminho é este. Ok, então vamos criar um exercício para que os jogadores façam isto para ir nesse sentido, nesse caminho. Depois, o terceiro passo é localizar esse exercício no microciclo e depois dentro da sessão de treino. Ou seja, é um exercício que tem que ver com o quê? Com grandes princípios, com princípios gerais, com coisas específicas, tem que ver com um conteúdo específico e determinado para aquele jogo, porque aquele adversário faz isto ou aquilo, e a ideia, ou o método que normalmente utilizamos, partimos sempre daquilo que é a nossa ideia de jogo, à segunda-feira, que vai depois perdendo, nunca perde importância, dizer que a nossa ideia de jogo perde importância é mentira, mas que depois vai acabar por se adaptar, digamos assim, àquilo que foi a observação, a análise do adversário, ou seja, a análise do adversário vai ganhando preponderância ao longo da semana e depois, em termos estratégicos, no final da semana, por norma, fazemos digamos, executamos, controlamos
aquilo que foi a ideia, aquilo que é a ideia de jogo inicial perante a adaptação a determinados problemas que determinado adversário nos vai colocar, e depois faz esse controle, essa avaliação na fase final do microciclo. É mais ou menos esta a forma como depois fazemos em termos de metodologia de microciclo. Alex, desculpa interromper, tenho aqui uma pergunta do Pedro Mesquita. Boa noite, Alex. A tua concepção e ideia de jogo é linear ao longo da época, ou seja, mantens a ideia na fase regular versus playoff, que são a fase mais decisiva? Não, já disse que não. Não relativamente à primeira parte da questão, ou seja, a minha ideia de jogo nunca é linear. A minha ideia de jogo vai sendo moldada não ao longo da época, mas ao longo das épocas. E há momentos onde por uma razão ou outra, temos que alterar, corrigir, adaptar a nossa ideia de jogo. Por exemplo, e dando um exemplo bem fácil, eu dizia que é fundamental para a concretização da nossa ideia de jogo o facto de termos os jogadores disponíveis para a concretização dessa mesma. Se eu, por exemplo, nesta época perdi 5 ou 6 jogadores, alguns deles fundamentais para a concretização da ideia de jogo inicial, é óbvio que não podia, numa fase final, jogar da mesma forma como pretenderia no início da época. E daí que a ideia de jogo se altera. Se não existir este problema digamos assim, de falta de recursos através dos jogadores, podem existir pequenas variações da ideia de jogo, mas sempre tendo em conta uma evolução da mesma. E evoluir não é necessariamente tornar complexo. Por vezes evoluir é simplificar as nossas ideias, que o treinador tem sempre a tendência a complicar aquilo que é fácil. E daí o tema e a palavra que escolhi, o simplificar o jogo e o treino. Até aqui estou com muita teoria e se calhar quem está a ouvir em casa, este gajo está a complicar mais do que o que está a simplificar. Não, depois vão ver que na prática tudo isto faz sentido e é bem mais fácil de perceber do que através assim apenas de conversa solta, digamos assim. Bom, quarto ponto essencial para construir o exercício, integrar fatores, perceber exatamente porque nós, na Brunhosa, não somos todos profissionais, eu não sou, os jogadores também parte deles não são, e nós não temos, infelizmente, a disponibilidade para, se calhar, dar alguma preponderância em algumas sessões de treino só à parte física ou única e exclusivamente, imaginemos nós, a esquemas táticos ou seja o que for, nós acabamos por depois tentar integrar o maior número de fatores possível, tendo em conta a localização no microciclo e na sessão de treino. Depois, através dessa integração de fatores, perceber quais são os componentes da carga a utilizar, ou seja, temos que definir qual a frequência, o volume, a densidade, aquilo que normalmente os treinadores, ou a maior parte dos treinadores não dão se calhar muita preponderância e não gostam muito, mas esta é uma situação essencial para que não existam erros. E depois executar, controlar e adaptar o próprio exercício de treino. E por vezes esse é adaptado no próprio local de treino. Se houver, o jogador tende a ir pelos atalhos, tende a ir pelo caminho mais fácil, e por vezes o treinador, quando concebeu determinado exercício, não previa aquele comportamento do jogador, e aí temos que ser inteligentes ao ponto de poder adaptar no momento. O bom treinador adapta os exercícios de treino no momento, assim como se adapta a equipa também em jogo, se o jogo assim o pedir. Qualquer exercício de treino, nós tentamos sempre aproximar ao jogo, ou seja, aquela igualdade que falava há uns minutos atrás, o treino tem que ser o mais aproximado do jogo possível, o treino tem que ser igual ao jogo. Então vamos falar do jogo, que é aquilo que mais importa, pelo menos é aquilo que é mais visível ao fim de semana. Primeiro,
ontem saiu-me esta frase e para que possam entender qual é a minha visão do futsal. Minha visão, independentemente de poder não converger com todas as dos meus colegas, tem que ver com isto. O futsal tem que ser tão coletivo quanto possível e tão individual quanto necessário. E o que eu quero dizer com isto é muito simples. Eu não vejo o futsal como duelos de 1 contra 1, não vejo assim. Eu vejo 5 contra 5 e penso o jogo sempre dessa forma. No entanto, não me fecho nesta visão e penso que o 1 contra 1, o jogador conseguir sacar de uma solução que nem o treinador previa, acho que é uma situação que tem que estar dentro daquilo que é o nosso jogar, a nossa ideia de jogo, e deve existir sempre que necessário, mas que não seja essa a regra, senão o jogo passa a ser individual e deixa o coletivo, que a meu ver é o preponderante e aquilo que mais importa no jogo de futsal. Então vamos falar de jogo e, simplificando, o jogo é ataque e é defesa. É óbvio que depois podemos especificar aqui muita coisa, mas para mim o jogo é isto: temos bola ou não temos bola, atacamos ou defendemos, tão simples quanto isto. No entanto, existem valores que são, a meu ver, transversais ao momento de jogo, independentemente de termos a posse ou não da bola. São esses a atitude, a organização, a união, a comunicação, a agressividade e a solidariedade. Estes são valores que estão sempre inerentes naquela que é a minha ideia de jogo, seja ela no ataque ou na defesa. Vamos então começar pelo ataque, e temos aqui alguns princípios, ou seja, são as tais regras da ideia de jogo que interessa passar, mas interessa passá-las através de tarefas, muito mais do que estar a enunciar, seja o que for, aos nossos jogadores. É importante que eles cheguem a esta ideia através de tarefas, através da descoberta e não através da imposição de algo ou da instrução de algo. E no ataque eu privilegio isto: a minha equipa deve proteger a bola sempre que está em posse, ou seja, costumo dizer, e não sou só eu, se temos bola somos os donos do jogo. É óbvio que nem sempre isso acontece e alguns dos princípios defensivos são precisamente esses: é para quem não tem bola não ser o dono do jogo, mas a ideia inicial é esta, ou seja, temos bola, vamos protegê-la antes de mais, não vamos perdê-la. Depois gosto que a minha equipa construa de uma forma curta e apoiada, ou seja, que tenha sempre 2 linhas de passe o portador da bola, uma delas mais defensiva, aquela que nós chamamos de cobertura, ou normalmente no treino chamamos de segurança, e depois pelo menos uma linha de passe ofensiva. Depois gosto também de uma circulação segura da bola, ou seja, uma circulação de bola onde os passes de risco sejam precisamente no sentido de romper a defesa adversária e poder arranjar ou criar uma situação de finalização. Circular a bola segura, principalmente em zona de construção, é constantemente procurar o jogo interior, o jogo entre linhas, mas também poder sair a jogar pelo exterior, principalmente jogando de uma forma mais longa e não tão próxima, digamos assim. Depois, o ataque, um princípio essencial do ataque tem a ver com a variação ou o aumento da velocidade, da mobilidade e da agressividade ofensiva, ou seja, mais do que atacar a toda a hora, digamos assim, a 100 à hora,
é importante sermos os donos do jogo e percebermos que podemos, são as variações, são as acelerações que normalmente são os principais fatores para desequilibrar a defesa adversária, mais do que estar constantemente a uma velocidade idêntica, seja ela alta ou baixa. São estas variações, no meu entender, que normalmente criam dificuldade às defesas adversárias. E depois, outro princípio, explorar a qualidade individual, ou seja, não só o contexto, a leitura do contexto não só nos diz o quê, quando, como, mas a pergunta que se tem que fazer é quem? Quem é que tem a bola? Que recursos nós sabemos que determinado jogador tem? Que recursos tem ele mediante o colega que tem próximo? Também quem é o colega que tem próximo? Ok? E então, tudo isto nos faz com que existem sinergias diferentes, com diferentes grupos de jogadores ou pares de jogadores, e também de forma individual. É óbvio que na nossa equipa, por exemplo, ser e vamos aos que terminaram a época, ser o Russo do lado direito ou ser o Kiko do lado direito faz depois diferenciar a forma como os colegas se têm que movimentar e mexer. E têm também liberdade para recorrer das suas ferramentas, daquilo que é a sua técnica, para se poderem desembaraçar de forma individual, tal como eu disse, quando necessário. Então, alguns subprincípios do meu ataque. Privilegiar a posse de bola, já deu para entender. Se quer uma gestão segura da bola, privilegie isso mesmo. No entanto, é um dos princípios também do ataque, tentar tirar vantagem de todas as superioridades numéricas ou posições de vantagem, ou seja, sempre que a bola for recuperada em posição de vantagem, seja ela numérica ou não, mais do que pensar em fazer posse, não, nós também estaremos sempre privilegiando a posse se estivermos numa situação de vantagem e partirmos imediatamente para a baliza adversária. Este, aliás, tem que ser o objetivo primordial sempre que temos bola. Depois, garantir obrigatoriamente 2 linhas de passe ao portador da bola, já vão ver através dos vídeos como é que eu pretendo isto, e garantir a cobertura ofensiva, ou seja, somos uma equipa que, querendo uma circulação de bola segura, tem que ter este passe de segurança para o portador da bola e não deve nunca ficar sem linha de passe para dar continuidade ao jogo. Ocupar os 3 corredores, ter agressividade com bola sobre o adversário, ou seja, receber a bola e direcioná-la exatamente no sentido de ataque que pretendemos. Gerir o ataque também consoante o momento de jogo é outro dos princípios, ou seja, voltando aqui um bocadinho atrás, a tal situação de vamos direitos para a baliza ou preferimos o passo para trás. Ok, isso depende muito do momento do jogo, da forma como está o resultado, de quanto tempo falta, de quais os objetivos para aquele momento, qual a estratégia perante aquele adversário. Então vamos aqui já a alguns vídeos e perceber o que é isto dos tais princípios de ataque. Então, aqui, neste caso, bola na ala esquerda, obrigatoriamente linha de passe, aqui, e também na ala, digamos assim, mais fundo, e também jogo interior. Temos aqui 1, 2. Isto é obrigatório. Ok, mais este homem, o que é que deve fazer mediante aquilo que são os nossos princípios e ideia de jogo? Deve permanecer como linha de passe de segurança, até que lhe seja dado linha de passe ao portador da bola, pelo menos por 2 jogadores. A partir do momento em que existe estas 2 linhas de passe criadas, este jogador já não está aqui a fazer nada. Este jogador já pode sair. Óbvio, depende de quê?
deste homem. Ou seja, a bola está aberta ou fechada, está pressionada ou não. Neste momento, se a bola estivesse aqui, não está pressionada. Não estando pressionada, ele já não está aqui a fazer nada, vai-se embora. Se por acaso a bola estivesse fechada, se este jogador estivesse nesta posição, aí sim, ele não ia embora. As instruções que tinha para fazer era isto, precisamente para dar uma linha de passe segura. Alex, dentro do jogo ser tão aleatório, esse depende que tanto falas, é muito treinável. É, claro que sim. Acima de tudo, eles têm que perceber quais são as regras para se movimentarem em campo. Isso tem tudo que ver com a nossa ideia de jogo. A bola chega cá à frente. Oi, deve ter carregado. Mais uma vez. A bola chegou cá à frente. Ok, estamos em posição de vantagem. Neste caso, quem é? Vai rodar para a baliza e vai tentar fazer o gol sozinho? Ou vai optar por jogar a bola para trás e, neste caso, este é um jogo com o Candoso, optar por uma construção de ataque segura e que privilegie a posse. Ok, bola chegou cá, tem que haver necessariamente linha de passe atrás e deveria existir uma linha de passe entre linhas aqui. Vamos ver se isso se verifica. Demorou. Jogou na linha passe segura. Bola a entrar na ala. Temos linha de passe segura ou cobertura ofensiva do lado contrário. Tentar explorar as costas do adversário. Perdão. Houve aqui. Ok. Alex, o Ivo Pereira questiona se o guarda-redes também é para ti uma linha de passe segura. Claro que sim, no entanto, as regras dizem-nos que depois dele ter tocado a bola, deixa de jogar, desde que o adversário não toque nela. Portanto, só é, às vezes, é o tal depende, nós temos que estar preparados para isso. Pode ser ou não, mas como é óbvio, faz parte e a forma como eu vejo o jogo, o coletivo, os 5 são essenciais e por isso sempre que o guarda-redes puder participar no ataque, dando uma cobertura ofensiva, escusamos de estar a perder, digamos assim, outro jogador. Não é também menos verdade que o utilizamos esta época e temos até assistências do guarda-redes para gol, depois da bola estar jogável na nossa construção e ser passada para ele. Portanto, para além de ser uma linha passe segura, é também um atacante. Mas aqui mais uma situação. A tal criação de 2 linhas de passe a toda a hora. A tal procura. Vocês acompanham o rato, se eu tiver assim? Sim, dá para ver. Pronto. A tal procura de jogo interior e bola segura na cobertura ofensiva. Mais uma vez, a bola está fechada, há rapidamente a preocupação de dar linhas de passe ao portador da bola. Mais uma situação. Aqui a movimentação é muito fácil de ver, portanto, há aqui o jogador que está no corredor central vai tentar aclarar, arrastando o seu defensor, ou pelo menos criando a dúvida e existindo aqui uma abertura no corredor central, para que o colega venha fazer este jogo entre linhas. Houve aqui uma aproximação tardia e temos aqui vantagem na ala, pois o passe acaba por não ser realizado nas melhores condições. Portanto, a movimentação é idêntica, não tem que ver, e acima de tudo perceber isto. O jogador passa e sai, o jogador passa e fica, o jogador passa e tem que fazer uma paralela. Depende.
Depende, o jogador acima de tudo tem que perceber qual o contexto e qual a melhor forma de resolver esse problema. Se esse pensamento for individual, vamos ter uma anarquia total no jogo. Se esse pensamento for a tal ideia de jogo, a tal unidade coletiva de pensamentos, então aí sim, aí vamos ter o jogador que tem bola e o jogador que não tem bola a terem ações e comportamentos que são, digamos assim, em simbiose, são em harmonia para que as coisas depois surjam no jogo. Mais alguns exemplos. Alex, com tantos miúdos a acabarem a época no teu clube e a trabalharem com os séniores, tem aqui o Adriano Barbosa que questiona se és apologista de na formação trabalharem a mesma ideia que tu trabalhas nos séniores. A Brunhosa estava neste último ano, no presente ano, no Campeonato Nacional de Juvenis, no Campeonato Nacional de Júniores e na Liga Placar nos séniores. Mais do que trabalharem exatamente da mesma forma, aquilo que eu idealizo como aquilo que era o desejável, digamos assim, para o clube, era que os jogadores me chegassem aos séniores capazes de ler o jogo e decidir de acordo com aquilo que são os nossos princípios. Não é fácil e nós procuramos, por exemplo, na equipa sénior, eu este ano iniciei tendo 2 pivôs de raiz, digamos assim, o Rico mais móvel, o Pacheco mais estático, embora fosse um jogador que não gostasse muito de ocupar a posição de corredor central, mas que o fazia bem. E o que é certo é que nem sempre nos escalões mais jovens nós conseguimos ter esse tipo de jogadores. E não tendo esse tipo de jogadores, para mim é contraproducente estar a querer que os juvenis joguem da mesma forma que os séniores quando não têm jogadores para isso. Infelizmente a Brunhosa é um clube de referência no Distrito de Leiria, mas que não consegue captar os jovens que quer para a sua formação. E, portanto, temos que utilizar um pouco a prata da casa e tentar, acima de tudo, adaptar. É óbvio que há princípios que são essenciais e são transversais por toda a formação. Outros, se calhar a ideia de jogo, digamos assim, que eu defendo, não é passível de ser realizada na sua plenitude em todos os escalões. Isso, eu mentiria se dissesse que sim. No entanto, há uma série de comportamentos que devem ser gerados desde o início para que depois possam chegar aos séniores e realmente jogar da maneira que nós idealizamos e que pretendemos. É visível aqui aquilo que dizia, a tal agressividade com bola, orientar sempre a bola para a frente, assumir, mas depois também é visível as tais linhas de passe ao portador da bola constantes através de 2 jogadores. Agora, aqui uma série de jogadas com algum sucesso, que a maior parte delas acabam por finalizar em gol, para vocês perceberem qual a movimentação, mais do que criar máquinas, mais do que criar robôs, a minha ideia de jogo baseia-se em princípios que tornam os jogadores decisores consoante a situação e o contexto. A tal aceleração, aquilo que eu dizia há pouco, o jogo parecia que estava adormecido, a bola está aqui nos pés do Ciro e de repente existe um passe e existe uma aceleração. É este tipo de variação que eu gosto e que eu apelo aos meus jogadores, para que possa existir imprevisibilidade no ataque.
tal agressividade com bola, ou conduzir para cima do adversário. E depois, o tal quem? Quem era que estava ali no corredor central na posição de pivô? Era canhoto? Torna tudo mais fácil. Naquela situação, claro. Alex, vou-te interrompendo aqui com algumas questões. Força. Bruno Costa pergunta-te, Alex, prefere a saída em construção ou uma saída de... Espera aí, que eu tenho que ler isto que também não estou... Prefere a saída tanto em construção ou saída de pressão em 3-1 ou 4-0? Ou monta os processos conforme o adversário que tem para o fim de semana? Ok. Em termos de sistemas, eu sou um adepto do 3-1. Não privilegio o 3-1 e se tiver jogadores para isso, é esse o sistema que uso de forma predominante. No entanto, aquilo que eu percebi do início da pergunta era se preferia uma... Às vezes misturamos aqui alguns conceitos, sistemas... Sim, por isso é que eu tive alguma dificuldade em fazer-te a pergunta. O que é que eu prefiro? A saída que eu prefiro é aquela que dá em gol, que termina em gol. Essa é qualquer treinador prefere. A que não perdemos bola e de preferência que termina em gol. Eu corro o risco de depois ser apoiado do depende, mas terá muito que ver com isso. Onde é que está a equipa adversária? Olha, tenho aqui uma pergunta um tanto ou quanto provocatória em relação ao depende. Deixa-me só terminar isto aqui. Vou sair direto ou vou sair curto? Acima de tudo, princípio, ok, privilegiar a posse. Então, eu tenho um jogador no ataque, tenho lá 3 defesas. Ao enviar a bola para ele, estarei a privilegiar a posse? Não estou de certeza absoluta. No entanto, está 1 para 1 no ataque. E estou em posicionamento de vantagem. O que é que diz o meu princípio de ataque? Tirar partido de todas as situações de posição de vantagem. Então não tenho nada que sair a construir. Vou jogar lá para tirar partido. Ou seja, a resposta baseia-se sempre naquilo que são as regras criadas pela nossa ideia de jogo. E não há uma regra para sair curto ou longo, tem que ver essencialmente com o contexto e com a tomada de decisão perante o problema que é deparado naquele momento. Mas força, Carlos, força, desculpa. A pergunta vai um bocadinho aí na base do depende, né? Pergunta-te Nuno Bacalhau, não transmite esse depende de uma certa insegurança do treinador aos jogadores? Claro. Se não for seguido de qualquer tipo de resposta. Ou seja, é muito mais difícil, e eu isso tenho noção, dar este tipo de ferramentas aos jogadores e fazer com que sejam eles os decisores dentro de campo, do que estar a dar as soluções. Isso não haja dúvidas. No entanto, é, a meu ver, a forma a melhor forma, digamos assim, para poder alcançar o sucesso numa equipa que não é, de uma forma geral, superior às outras que defrontam. Portanto, na nossa liga, todos os jogos, como é óbvio, são complicados e temos adversários que, quer se queira, quer não, têm um valor, digamos assim, e até uma preparação superior àquela que é a nossa e o nosso valor individual, digamos assim. No entanto, esta forma de ver o jogo, esta forma de fazê-los pensar, fazê-los ler o jogo, acaba também por tornar a nossa equipa um pouco mais difícil de prever com exatidão qual será o comportamento de determinado jogador ou determinados jogadores numa situação da equipa. Ou seja, nós perante a mesma situação podemos ter soluções diferentes consoante o posicionamento basta de um jogador adversário, ou o pé dominante de um dos jogadores adversários, ou a proximidade da baliza, e é difícil provavelmente para quem nos observa também transmitir aos jogadores. Eles fazem sempre isto quando se deparam com esta situação assim. Não é verdade porque não existe essa rigidez de comportamentos. Existem princípios. Agora, quando o jogador depende, mister,
perdão, quando o jogador pergunta, oh, mister, mas este aqui eu acompanho, eu troco, eu fico, eu vou com ele, como é que eu faço? E se nós respondermos depende e continuarmos o exercício, então aí a resposta é a resposta mais inconclusiva que podemos dar. Agora, se dissermos assim, não, ele passou, onde é que está o teu colega? Ok, tens ajuda, não tens ajuda, como é que tu vais fazer? Qual é o espaço, para onde é que ele foi? Ok, vais atrás porque diz a nossa ideia de jogo, diz o nosso princípio que deves fazer isto assim assim. E ele tem que perceber que a decisão que toma tem tudo que ver com esse princípio, porque depois vai condicionar a decisão do colega que está atrás dele, do outro que está ao lado e do outro que vem ajudar. E se ele não toma a mesma decisão para comportamentos iguais, se ele acaba por ter alguma aleatoriedade na resposta que dá, então os colegas não conseguem organizar-se em campo. E então a resposta tem a ver com isso. O depende tem sobretudo que levar o jogador a interrogar-se, espera aí, eu faço isto, mas eu não faço porque o Alex diz para fazer. Eu faço porque eu penso o jogo desta forma, nós todos temos que pensar o jogo desta forma e é esta a resposta que mais se adequa à forma como vemos o jogo. O depende vai de encontro àquela frase que deixaste aí a meio da tua apresentação, que era o tão coletivo quanto possível, tão individual quanto necessário. É isso mesmo, é isso mesmo. Mais uma vez, o tal individual a aparecer. Criação de linhas de passe, linha interior, linha exterior, privilegiar a posse de bola. Vamos analisar só aqui esta situação. Perceber, após passe do espanhol, aqui, após passe, o que é que o espanhol vai fazer? Ok, resposta típica do treinador da Brunhosa, depende. Ok, depende de quê? Dos comportamentos todos que forem gerados, depende do contexto. Então vamos ver. O jogador sai a pressionar. O colega vem tarde, ainda não é solução. Ele vai, quem é? É pé direito? É pé esquerdo? Qual o comportamento desejado? O espanhol opta por este. Ok, e depois, qual o comportamento deste? Vai fixar-se com ele, vai atrás? Então, provavelmente, se isso acontecesse, esta deixaria de ser a melhor solução e teria que ser ou o colega ou eu a sair. Ok? E se o colega chegasse tarde, não aparecia, e este homem aproxima-se cada vez mais, qual seria a solução do espanhol? Seria andar ainda mais para trás. É isto que eu pretendo que os meus jogadores pensem o jogo, leiam e depois ajam ou tomem as decisões consoante o comportamento que seria mais adequado para o momento. E dar sempre esta liberdade individual de criar, de não estar a sufocar os jogadores de regras, de condicionantes, para que depois eles possam também ter alegria, ter prazer e brindar-nos às vezes com aqueles momentos que nós gostamos de ver depois, passado uns anos. Alex, tenho aqui uma pergunta mais técnica. Bruno David questiona-te, um dos princípios que defende para as suas equipas é o de existirem sempre duas linhas de passe. Isso aplica-se em todas as zonas do terreno de jogo ou existem situações pontuais onde esse princípio poderá ser esquecido em virtude das características do portador da bola, como por exemplo o 1 contra 1? Ok, toda a regra tem exceção e é óbvio que estamos aqui numa apresentação e se eu conseguisse transmitir a minha ideia de jogo aos meus jogadores numa apresentação de 1 hora ou de 1h30, então faria sempre essa apresentação no primeiro treino e não precisava de matar tanta cabeça durante tantas semanas ou meses em que treinamos.
a regra é essa, o princípio é esse, é de conseguirmos sempre dar 2 linhas de passe ao portador da bola. Assim como existe o nosso princípio de existir sempre uma cobertura ofensiva. No entanto, não posso dizer que não houve já jogos ou momentos do jogo, fases do jogo, onde isso não foi tido em consideração, mas isso é transmitido aos jogadores e eles sabem exatamente quais são as situações específicas onde, por exemplo, abdicamos de uma cobertura ofensiva na tentativa de ir buscar um resultado que nos está a ser negativo quando falta pouco tempo para jogar ou de uma forma estratégica por uma razão ou por outra. Assim como o posicionamento do campo por si só não deverá ser motivo suficiente para abdicarmos desse princípio de 2 linhas de passe, mas pode haver outras situações que façam realmente ser as tais exceções à regra e onde isso acaba por ser abdicado. Alex, uma pergunta aqui do Raul Moreira. Parabéns pela apresentação e que tem um grafismo excelente, mas no entanto gostava que me tirasses uma dúvida que me suscitaste. Devido a teres definidos princípios posicionais bem vincados no plano ofensivo, dizes constantemente que os jogadores têm a maior tomada de decisão? Vamos ver. Eu não tenho o posicionamento, a organização tem que ver com a ocupação racional do espaço. Os jogadores estão perfeitamente à vontade para se movimentarem pelo campo. E vamos ver aqui no vídeo, é mais fácil de perceber isso. Primeiro, existe uma organização, isso é claro, ou seja, existe a ocupação dos 3 corredores com o pivô no corredor central. Existe uma linha de passe segura, a tal cobertura ofensiva, e há de existir aqui alguém, que não está visível na imagem, que há de estar a ocupar o corredor lateral ao contrário, mas que também se mostra como solução para o portador da bola. E depois, a partir desse momento, a movimentação dos jogadores tem tudo que ver com o posicionamento não só da equipa, mas também do adversário e o lugar que ocupa em termos de campo. Por exemplo, a bola chegou aqui, neste caso ao Rique, e não se verificou uma das coisas que é nosso princípio. Não se verificou o quê? 2 linhas de passe para o portador da bola. O portador da bola neste momento tem uma linha de passe, que é esta, penso que é o Mateus que está aqui, é esta. Faltou o quê? Faltou uma entrada de alguém. Aquilo que eu não defino é quem entra, ok? É o fixo que vai entrar, é o ala que vai fazer este apoio no meio, não, é até o ala que fez o passe que entra e é o fixo que vai ocupar o corredor. Isto nada está definido, ou seja, existe uma liberdade para que eles tomem as ações, no entanto, as ações têm que ser de uma forma encadeada, uma sequência que vise a harmonia, e para isso para haver harmonia tem que haver regras. É como na sociedade, não há outra hipótese. Aqui é uma sociedade de 5 elementos, mas que tem que ter as suas regras para que percebam de que forma se movimentam, a razão de se movimentarem dessa forma e depois para onde e com que objetivo. Não sei se o Raul ficou esclarecido, se não... Não ficou, depois mais à frente. Força, continua. Pronto, então depois voltaremos, se for necessário. Ok, então passamos para a defesa. Defesa, alguns princípios que eu tenho para a minha equipa: orientar o ataque adversário, ou seja, tentar fazer com que o defensor que está junto do portador da bola e também os seus pares, que orientem o ataque de forma a que o ataque não seja o tal dono do jogo e que não tire vantagem daquilo que são os seus pontos mais fortes. Depois, alterar a agressividade defensiva e as linhas de marcação, ou seja, a Brunhosa não defende sempre da mesma forma, não defende tal como o ataque, tem algumas variações e acelerações, mudanças de velocidade, digamos assim, neste caso da agressividade, para que possa existir
também alguma dificuldade na adaptação à nossa forma de defender. Depois, tentamos utilizar as trocas sempre que isso nos dê vantagem e tentamos acompanhar sempre que necessário. Ou seja, a defesa que eu idealizo não tem necessariamente a ver com uma defesa zona nem com uma defesa individual. Tem que ver precisamente com este conceito de que as trocas existem, o conceito de defesa é e será sempre um conceito coletivo, tal como o jogo, e eu tento essencialmente, através das trocas, dos saltos de marcação, de tudo isso, tirar vantagem na minha organização defensiva. No entanto, também não escondo que ao longo dos últimos anos a tendência na forma como a minha equipa joga tem sido de perder uma série de situações onde existiam trocas para existirem acompanhamentos. Isso é visível nos jogos, mas também tem que ver muito com a evolução da ideia de jogo e com os jogadores que dispõe. Depois, há um princípio que acaba por ser um valor ou um conceito que tem que ver com a nossa identidade, que é o conceito de entreajuda, de solidariedade, de ajuda do próximo, digamos assim, que tem que ver sobretudo com a tal dinâmica coletiva da organização. Nós não gostamos de apontar o erro de forma individual, não em termos de treinador ou de correção dos erros, não é isso. Recusamos aquele tipo de frase, sofremos gol porque o Zé falhou. Não, o Zé não falhou, o Zé provavelmente não teve o comportamento desejado, mas acreditamos, o nosso conceito de defesa, acreditamos que não foi só o Zé, porque a nossa forma de defender antevê entreajuda, antevê uma série de comportamentos que tentem exatamente recusar essa solução fácil de dizer sofremos por causa do Zé ou do Manel ou seja do que for. Esse conceito coletivo é importante que seja bem vivificado e a entreajuda e este conceito coletivo muitas vezes também tem a ver com uma coisa que é a atitude, a forma como o jogador se compromete com o ato de defender, mais às vezes até do que estar organizado ou estar a ocupar o sítio certo. Esta atitude é normalmente a solução para disfarçar, digamos assim, os erros que estão sempre a acontecer, mas que nós tanto lutamos para que aconteçam cada vez menos. Então, alguns princípios ou subprincípios da nossa organização defensiva, da nossa defesa. A pressão ao portador da bola tem que ver muitas vezes com o pé dominante e com o ato de condicionar o ataque. Existir pressão sobre linhas de passo, ou seja, tentar estar num posicionamento que nos permita roubar a bola na trajetória do passe, ou pelo menos chegar a fazer a aproximação durante esta trajetória, mas de preferência roubá-la, como é óbvio. Garantir sempre coberturas defensivas, e que podem ser até através do guarda-redes, e tentar desocupar o corredor morto, ou seja, o corredor contrário onde está a bola, mantendo sobre vigilância. Isto permite-nos maior coesão, maior entreajuda entre os jogadores envolvidos. Aqui temos alguns vídeos acerca da nossa forma de defender, e começo já aqui com esta atitude, uma atitude de agressividade, mas também de excelente leitura de jogo. Penso que é o Adriano que está muitos metros atrás do pivô adversário e acaba por fazer uma leitura excelente e agir para conseguir roubar, não é o Adriano, é o Marquinhos, para roubar a bola. Depois o comportamento seguinte teve que ver com a tal situação do ataque de privilegiar a posse. Aqui, a forma como tentamos condicionar o ataque adversário, ou seja, levando-os a jogar para provavelmente aquilo que estava estrategicamente definido que fosse o ponto menos forte deles, ou de determinado jogador, ou determinada equipa. Aqui a forma como o Rick aborda
o portador da bola, fechando ou tentando fechar ao máximo o passe interior e dificultando a continuidade do jogo no sentido que vemos e privilegiando a ação individual para o lado contrário e também para o pé fraco. A tal aproximação na trajetória, aqui que aconteceu, e a tal entreajuda, as linhas bem próximas, principalmente a primeira e a segunda linha, defensivas, para que possa existir isto. Iniciou-se de uma forma quase apática, portanto, cresceu-se no terreno poucos metros e acaba-se por parar a ver, e depois acontece isto, a tal alteração de atitude, a tal aceleração e aumento, perdão, da agressividade, de forma a que possamos surpreender o ataque e roubar bola. Este conceito está bem patente, quer para o ataque, quer para a defesa. A ideia é haver estas alternâncias de velocidade para que o adversário não consiga adaptar-se e prever exatamente aquilo que vai acontecer. Mais uma vez, a tal forma de defender, neste caso, neste jogo, acabamos por conseguir isto. Tem muito que ver com a atitude e quem acompanha a Brunhosa sabe. Acho que a própria identidade explica isso. Somos uma equipa que em casa acaba por ter um fator extra e é muito mais visível na forma como defendemos do que como atacamos. Ou seja, nada disto é objetivo e concreto. No entanto, todos nós sentimos que ao defendermos, estamos a defender com os 5 lá dentro, com os outros que estão no banco e ainda com toda a gente que está na bancada, e existe uma agressividade maior. Não que seja uma situação incutida por nós, equipa técnica, para os jogos em casa ou jogos fora, não tem nada a ver com isso, mas acaba por ser patente e os nossos adversários sabem bem que isso acontece. Mais uma vez, força. Tem aqui uma questão do Rui Filipe, ele questiona-te, com uma defesa em que se baseia muito a troca, de que forma é que trabalhas a organização defensiva no período preparatório? Porque não é individual, não é zona. Ele diz como é que tu consegues passar a tua ideia para os jogadores, de que forma? Ok. Então, por norma, nós iniciamos não iniciamos o período preparatório pensando em ataque ou em defesa. Por norma, vamos tentando conciliar as coisas e o que vamos acrescentando é princípios. Por exemplo, e de uma forma breve para que seja perceptível a todos, um dos primeiros exercícios que fazemos logo no primeiro treino, ou nas primeiras sessões de treino, fazemos um 1 contra 1 em 10 metros ou 12 metros. E, essencialmente, pedimos uma coisa: fechar o pé forte do adversário. Ora, se as balizas, se estão 2 balizas com 2 guarda-redes e um jogador de campo contra o outro, a 12 metros uma da outra, em qualquer local do campo é possível chutar a baliza. Então, um remate de 10 metros não é um remate assim tão longe. E a maior parte deles até se faz mais perto do alvo. Portanto, isto leva-nos logo a que, em termos defensivos, o defensor do portador da bola, neste caso é só um duelo 1 contra 1, tenha a primeira preocupação, que depois vai ser aquilo que vai ser pedido, provavelmente, sempre que isso acontecer. Ou seja, fragmentamos o jogo até ao 1 contra 1. Temos 1 contra 1, o que é que o defensor, quais os comportamentos que queremos gerar no defensor perante aquela situação? Neste caso, princípios: fechar baliza, como é óbvio, fechando o quê? Pé forte, o pé dominante. O pé dominante, ok. Fechando-lhe o pé dominante, nós sabemos de antemão que provavelmente irão acontecer algumas finalizações com o pé não dominante. Mas isto é a tal ideia da nossa organização defensiva. Nós privilegiamos aquilo que entendemos que é
um fator forte no nosso adversário, em detrimento daquilo que é o fator menos forte, digamos assim, do nosso adversário. E então, essa postura corporal, a forma como ele aborda o portador da bola, tem tudo depois que ver com o 5 contra 5. Ou seja, quando o defesa adversário, não, o atacante, perdão, tem a posse de bola, o nosso jogador vai se posicionar de acordo com aquilo que foi a fragmentação do jogo, ou seja, ele vai fechar o quê? E tem que perceber o quê? Ok, no 1 contra 1 não há linhas de passe, é fácil, vai fechar a baliza, fechando o pé dominante. E quando existirem linhas de passe, depois passamos para o 2 para 2, ok, e em termos defensivos pedimos-lhe o quê? E vem a tal resposta, depende, onde é que ele está? Vamos imaginar que fazemos esta situação agora 2 para 2, balizas a 20 metros, ok? E agora fazemos o quê? Para transmitir aquilo que são os nossos princípios. Muito bem, onde é que ele está? Está nos 10 metros defensivos, num campo de 20 por 20, está atrás de meio campo? Ok, vai chutar a baliza dali? Bem, tudo o que é mais de, sei lá, 12, 13, 14 metros, são remates que, não sendo do corredor central, por norma, têm menos eficácia ou menos taxa de sucesso à partida. Sim, senhor, vamos dar mais a baliza e tapar mais a linha de passe? Ok, onde é que ele está? Está junto à linha lateral ou está no corredor central? Tudo isso depois são pequenas regras que vão sendo incutidas para que o jogador decida. As trocas é exatamente a mesma coisa. É só mais um conteúdo. Ou seja, quando é que ele troca, quando é que ele acompanha? A bola é transmitida, imaginemos neste vídeo, penso que todos veem. Imaginem vocês que o Kiko está próximo do portador da bola, está aqui nesta zona e o passe é de 3, 4 metros. Ok, vai saltar a marcação e trocar? O passe é para trás. Está a distância que lhe permita isso? Claro que sim. Só tem que saltar e ir ao encontro do portador da bola. Mas do agora portador da bola, portanto, do que recebe, do receptor. Mas o receptor não está aqui, o receptor está colado à linha lateral. O Kiko na primeira linha vai fazer um salto desta distância? Não, não pode. Não pode porque não vai chegar a tempo. Ok? E estes são os princípios que vamos incutindo. Normalmente fragmentamos o jogo e iniciamos o período pré-competitivo em situações de 1 contra 1 e vamos acrescentando, porque isso vai tornando cada vez mais complexo as decisões. O que é certo é que partimos do pressuposto, e para isso servem as tarefas de treino, que estando adquiridos uma série de princípios do 1 para 1, já podemos passar ao 2 para 2, ou ao 2 para 1, e assim sucessivamente. Ou seja, vamos tentando apresentar os conteúdos aos nossos atletas, de forma a que eles não tenham que questionar tudo, apenas a situação nova com que se deparam, porque tudo o resto já é a base dos comportamentos que nós queremos que eles tenham. Não sei se muito bom. Sim, muito bom. Respondido. Pronto, vamos continuar. A qualquer momento interrompe. Não... Sim, sim. Aqui vimos a tal troca, o tal salto de marcação do Kiko, que depois noutra fase acabou por acontecer. Esta distância, a tal leitura, já passou para o adversário. Marcos, por exemplo, aqui nesta situação, nunca se poderia colar a este jogador. Porquê? Porque já tem vantagem sobre o seu adversário direto. Se fosse colar aqui, abria uma autoestrada aqui deste lado. Oi. Reparem na forma como o Rico aborda o portador da bola. É tudo menos uma situação normal, digamos assim, a regra dos livros diz que provavelmente o Rico não terá a atitude postural correta para um jogador que tenha a bola aqui abordar desta forma. No entanto, é
nossa intenção fazer exatamente isto, retirando do jogo todas as possíveis ações que se possam realizar deste lado. E a ideia é simples, é que o Rick aperta aqui o portador da bola, aqui tem marcação sob vigilância, e vamos acabar por tirar as soluções ao portador da bola, tentando ganhar a posse. Mesma situação, ou situação semelhante. Ali em definição, vamos perceber. É aqui que está a dificuldade neste tipo de criação de organização defensiva. Ok, o Rick vai manter ou vai saltar? Depende do comportamento deste. Se o adversário entra sem a bola partir, o Rick, de certeza absoluta, tendo no campo visual o homem que está do outro lado, vai trocar e vai apelar para que seja o colega da segunda linha a apanhar esta entrada. No entanto, imaginemos nós que este homem já não se encontra aqui, mas sim aqui. Diz-nos os nossos princípios defensivos que este, independentemente da entrada que faça, deve ser acompanhado. Esta é a tal tomada de decisão do jogador que nós, como é óbvio, cabe-lhes sempre a eles gerar o comportamento. No entanto, o que nós tentamos com o treino é que esses comportamentos sejam gerados de uma forma que seja em sintonia com todos os colegas. Mais algumas situações, a tal forma de abordagem do portador da bola. A movimentação tem tudo que ver com este duelo, é verdade. Se a bola está fechada ou aberta, a tal história, se a bola está ou não pressionada, vai condicionar depois todo o comportamento dos restantes colegas. E depois esta agressividade, esta forma de lutar pela posse, de impedir o ataque, que faz a diferença. A tal atitude, o sucesso no jogo tem esse tal multiplicador, quanto a mim, que é a atitude dos jogadores e como é óbvio, também de todo o grupo de trabalho. Aqui algumas situações de defesa, onde acabámos por recuperar a bola e fizemos alguns golos. Voltando um bocadinho atrás, uma das questões era tentar roubar a bola na trajetória, ficando sempre posicionado de forma a que nos fosse possível essa interseção do passe, e aqui temos o tal condicionamento, ou tentar condicionar que a bola não seja jogada no corredor central. Provavelmente poderia haver aqui algum jogador a fazer a posição de pivô, e o tal movimento de antecipação, de leitura de jogo, para roubar a bola na trajetória e poder chegar ao gol. Uma outra situação, a tal alteração também de velocidade e de forma como defendemos, nem sempre tem que ser necessariamente junto da área adversária. Também existem roubos de bola no nosso meio campo que acabam por gerar situações de vantagem que dão em gol. Portanto, como é que defendemos? Da mesma forma que atacamos, ou seja, seguindo uma série de princípios que pensamos nós que é a forma em uníssono como pensam os jogadores estando dentro de campo. Como é óbvio, isto nem sempre funciona da melhor forma, nem sempre funciona da melhor maneira,
e existem situações onde existem ainda falhas de comunicação, da forma como vemos as coisas, e isso treina-se, isso corrige-se, isso adapta-se. Não, se fosse só dar o treino e eles consolidarem, era fácil demais. A forma como tentamos fechar os caminhos à baliza, privilegiando, sabendo que na defesa a manta é sempre curta, não conseguimos tapar tudo e mais alguma coisa, tentamos privilegiar aquilo que foi estabelecido como sendo fatores mais fortes do adversário, ou do adversário como coletivo ou do adversário individual. Mais um roubo de bola na trajetória, que acaba por ser também, e mais uma vez, a leitura de jogo de determinado jogador, que é diferente de uns para outros, e provavelmente aquilo que eu dizia, só se podem fazer certas coisas tendo jogadores para isso, porque caso contrário não vai funcionar. E o ter um processo defensivo ou uma organização defensiva, o flexível o suficiente, porque isto também é uma das coisas um problema com que nos deparamos, o flexível o suficiente para que a nossa equipa possa sentir-se confortável a defender, por exemplo, atrás de meio campo se for necessário, ou defender junto da baliza adversária, também se o jogo assim o permitir. Não temos necessariamente uma forma ou um posicionamento para defender rígido e que tem que ser assim. Não. Vai também depender muito daquilo que é o jogo, o adversário, a nossa estratégia para determinado momento de jogo, e depois, independentemente da posição do campo, ser fiel aos nossos princípios e adotar comportamentos que se adequem àquilo que é a nossa ideia de jogo, digamos assim. Não sei, Carlos, se tens aí mais alguma questão que queiras que responda? Não, até porque já estamos a chegar à hora. E Alex, antes de finalizares, quero-te agradecer pela tua abertura de ideias, pela partilha toda que tiveste. Muita gente aqui a dizer que não conhecia o teu trabalho e a elogiar a tua apresentação a todos os níveis, a explicação, os teus métodos, as tuas ideias e a identidade da tua equipa. Obrigado, Alex. Obrigado, Carlos. Olha, deixa-me só, tal como disseste, eu sou um livro aberto, porque essencialmente foram também muitos os treinadores que se abriram comigo, e se acabei por ir aprendendo, muito devo à partilha de ideias com muitos treinadores nacionais, e agradeço desde já a todos eles. Não vou mencionar ninguém, senão ia me esquecer de alguém e acabava por ser injusto. E deixo aqui, quem estiver em casa, basta fazer, vou deixar isto por alguns momentos enquanto falo, basta fazer a leitura do código QR e acabam por ter um link de um documento que está no meu Google Drive, que é a apresentação que acabei de fazer em formato PDF. Portanto, quem quiser pode descarregá-la já neste momento e acompanhar. Faço então um convite a todos aqueles que acabaram por conhecer agora o meu trabalho de alguma forma, ou que já conheciam. Provavelmente podem ter questões, dúvidas, podem ter algumas perguntas que queiram fazer ou que eu não tenha respondido aqui. Quero deixar aqui a informação que sou uma pessoa que só se não puder é que não partilho e não aprendo também convosco. Para finalizar, dar os meus parabéns mais uma vez à Zona Técnica e dizer que são necessárias mais ações como esta para que realmente possa existir esta partilha e possamos todos evoluir. Não me vou embora sem deixar aqui a ressalva que fiz no início. Tudo aquilo que disse tem que ver com aquilo que é a minha perspectiva, a minha visão do jogo, do treino, do jogar,
não é necessariamente a mais correta. Tenho a certeza que daqui por 1 ano, 2, 10, não terei esta visão do jogo igual à que tenho hoje, assim como não tinha há 2, 3, 5, 10 anos atrás. Mal seria de nós treinadores se estagnássemos no tempo e não evoluíssemos. E essa evolução é feita através de momentos como este. Muito obrigado à Zona Técnica. Alex, antes de ir embora, quero deixar aqui um desafio que tenho deixado a toda a gente, que é deixares uma mensagem para os atletas, principalmente para os miúdos que nos veem e que neste momento não podem usufruir daquilo que mais gostam, que é jogar futsal, e também para os adeptos da Brunhosa e em particular para os adeptos do futsal português, são aqueles que mais nos acompanham, mas também para todos os de fora que nos veem. Bom, então alarga esse bocadinho, já que me permites, alargo-me um bocadinho e lanço um apelo a todos os portugueses, e se alguém nos vê fora do país, a eles também. Estamos num período onde, acima de tudo, nos cabe a nós cumprir aquilo que as instituições e autoridades do nosso país nos têm sugerido e proposto, que é ficar em casa. E ficando em casa, a todos os amantes do jogo, a todos os amantes do futsal, que continuem a evoluir, a aproveitar este momento para se elucidarem mais sobre a modalidade, mas também a pensarem fora da caixa. Ou seja, quem é do futsal que não se limita a ver coisas do futsal. Quem é um amante do desporto, como eu sou, que tente utilizar algum tempo disponível que possa ter agora e que não tem na maior parte do seu cotidiano, para poder ir buscar coisas a outras modalidades esportivas, a outros desportos, a outro tipo de tarefas que possam de alguma forma contribuir também para a evolução do processo de treino e do jogo, porque não podemos estar só agarrados ao futsal, temos que abrir horizontes, alargar horizontes e ir além. Aos amantes e àqueles que praticam o futsal, que realmente tenham alguma paciência e que o nosso jogo vai voltar, provavelmente com uma série de restrições quando se iniciar, mas que são necessárias para que possamos todos estar bem e ficar bem. O jogo vai voltar rapidamente e até lá, vejam, observem se tiverem a oportunidade, analisem, basta pôr no YouTube e tem imensos jogos de grandíssima qualidade e atuais disponíveis, vejam isso, porque aprendemos muito a observar os outros. Algumas coisas que iremos fazer igual, outras que provavelmente iremos rejeitar para nós. E depois, à Brunhosa, deixar aqui um grande abraço a todos os habitantes da Brunhosa e os adeptos e simpatizantes da Brunhosa. Sem eles a equipa não funciona, não tenho dúvidas nenhumas. E depois, para finalizar, um agradecimento especial àqueles que fazem este trabalho ser possível. Em primeiro lugar, e porque acaba por ser também deles o trabalho, à minha equipa técnica, ao Wilson, ao Pedro, ao Tiago, ao Teles, aqueles que me acompanham e que me aturam, digamos assim, ou que me aturaram neste último ano, mas também aqui um grande agradecimento, um enorme agradecimento e um abraço de quem os adora, aos meus jogadores, àqueles que suam sangue para que as ideias possam ser possíveis e que, tal como eu disse tantas vezes, sem a atitude deles era impossível que qualquer ideia de jogo pudesse ter sucesso. Obrigado, Alex. Não esquecer que amanhã teremos connosco Rosão Gonzalez, é um técnico espanhol que esteve muitos anos nas categorias de base do El Pozo de Múrcia, hoje é treinador do Córdoba Futsal, e no sábado teremos connosco o Joel Rocha, treinador do Benfica. Alex, mais uma vez, muito obrigada pela tua partilha, pelas tuas ideias e pelos teus ensinamentos. Bem-aja e que nos voltemos a encontrar por aí. Obrigado a todos e boa noite.